Glória a Deus, muito obrigado, pastor. Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Primeiro eu quero dizer que é um prazer, é um privilégio estar aqui novamente com os irmãos e principalmente uma igreja que ama missões, que tem contribuído, que tem se envolvido com o nosso campo missionário. Somos gratos a Deus por essa família pastoral tão abençoada, que tem olhado para o campo da Amazônia de uma maneira tão específica e tão especial. E a igreja tem nos abraçado, nós nos sentimos de fato acolhidos pelos irmãos. Então, muito obrigado. De fato, para nós é um grande prazer e um privilégio poder, nesta manhã, compartilhar um pouco do que Deus está fazendo de norte a sul do nosso Brasil. E esta igreja, cada um de vocês, tem sido peça fundamental para que a obra de Deus continue avançando em todo o nosso Brasil e também mundo afora. Então, nós louvamos a Deus pelo seu envolvimento. Eu separei um videozinho, um vídeo da Amazônia, onde você vai poder ver um pouco do Projeto Amazônia, do que Deus está fazendo ali. É um vídeo chamado Projeto Amazônia. Se você puder colocar. É um videozinho curto, mas já dá um panorama geral do que esta igreja tem feito ali no campo da Amazônia. Amém. Meus irmãos, a Amazônia é um grande desafio, mas para nós, povo batista, é uma grande oportunidade de proclamar o Evangelho. Já estamos ali na Amazônia, indo para 9 anos já. Deus tem nos dado um grande prazer e privilégio de servir ao Senhor, servindo aquele povo ribeirinho. Somos natural de São Paulo, aprove ao Senhor nos tirar da selva de pedras de São Paulo e nos levar para a selva amazônica. E para nós tem sido uma grande oportunidade de dizer àquelas pessoas que elas foram transformadas, ou que melhor, que elas poderiam ser transformadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Dizer a elas, assim como Paulo nos diz, que assim quem está em Cristo, nova criatura é. Porque a Amazônia, existem lugares ainda fechados ao Evangelho, lugares que você e eu não temos acesso, mas quando você entra com ações de compaixão e graça, levando o amor de Cristo Jesus, as portas se abrem e as pessoas ouvem do amor de Deus. Você sabia que na Amazônia ainda existem cerca de 10 mil comunidades ribeirinhas não alcançadas pelo Evangelho? Cerca de 37 mil comunidades, que dessas 10 mil ainda não alcançadas pelo Evangelho, ou seja, pessoas que nunca ouviram falar quem é Jesus Cristo, pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que eu e você tivemos de ouvir falar que existe um Deus que pode mudar, transformar a vida delas. Essa é ainda a realidade na Amazônia. Mas o Senhor, nosso Deus, tem nos dado o privilégio, o prazer de alcançar pessoas em tantos lugares na Amazônia, como, por exemplo, lá na cidade de Coari, numa comunidadezinha chamada Jacaré. Alcançamos essa comunidade alguns anos atrás com um barco O Missionário, uma comunidade até então esquecida, mas o Senhor nos deu a oportunidade de chegar naquele lugar e pregar o Evangelho de Cristo Jesus ali. E um senhor, alcançado pelo Evangelho, se converteu. Um senhor de uns 64 anos de idade, e foi alcançado pelos nossos missionários ali, teve o privilégio de reconhecer e conhecer o Senhor Jesus e reconhecer que ele poderia ter a vida eterna em Cristo Jesus. E foi alcançada pelos nossos missionários e foi batizado, e ali foi agregado à igreja do Senhor. E há mais ou menos uns 3 anos, quase 4 anos atrás, esse senhor faleceu dentro da comunidade. Quando eu ouvi essa notícia, eu fiquei entristecido, porque nós já estávamos acompanhando esse senhor há algum tempo, e logo em seguida, no mesmo momento, Deus trouxe uma paz e uma alegria tão grande no meu coração. E sabe por quê? Porque esse Senhor, ele vai morar no céu comigo e com você. Talvez, se o barco O Missionário, se a igreja do Senhor não tivesse alcançado a comunidade do Jacaré, há 36 horas saindo da capital Manaus, subindo o rio Solimões, até chegar à comunidade do Jacaré, se a igreja do Senhor não tivesse chegado naquela comunidade, aquele senhor teria morrido sem ouvir dizer que existe um Deus que poderia mudar a realidade da vida dele. Mas
o Senhor Jesus é um Deus de milagre. Ele movimenta o que é necessário para alcançar pessoas. Deus movimentou tantas coisas para alcançar a minha vida e a sua. E Deus, Ele continua fazendo milagres, movimentando o que é necessário para alcançar pessoas lá na Amazônia ou no sul do nosso Brasil. A grande questão é que nós, como Igreja do Senhor, temos a responsabilidade de alcançar pessoas, de atrair pessoas, de ir até aos confins da terra para pregar o Evangelho. E nós louvamos a Deus porque esta igreja está comprometida com a obra missionária. E Deus tem feito maravilhas na Amazônia e em tantos lugares do nosso país. Meus irmãos, Deus tem feito coisas maravilhosas, mas ainda é pouco. Muitas vezes, o nosso sentimento, quando nós chegamos em algumas comunidades, é que nós ainda estamos fazendo pouco. Ainda existem milhares e milhares de pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo Jesus. E nós, como Igreja do Senhor, precisamos nos comprometer com esta obra e ir e levar o Evangelho para que eles tenham a mesma oportunidade que eu e você tivemos de ir morar no céu. Nós precisamos continuar avançando na proclamação do reino de Deus. Amém? Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Como é bom nós partilharmos daquilo que Deus está realizando, né? E nós temos o privilégio, né, desde que chegamos no campo, né, ser acompanhado e cuidado por essa igreja. Nós, quando tomamos a decisão de ficar na Amazônia, né, pastor Davi, pastor Bresciani estavam ali com a gente, abençoando o campo missionário, mas, acima de tudo, naquele momento, né, o Senhor nos deu o privilégio de sermos cuidados e acompanhados por essa igreja. E agora, não diferente, estamos nós, né, com um novo desafio. Continuamos na Amazônia, mas estamos ali com o desafio do sul do Brasil. E há pouco tempo atrás, quem vai lá para o sul, né, ver o que está acontecendo, né, pastor Davi? Ali caminhar com a gente. Deus tem nos dado o privilégio. Para muitos, isso é loucura. Para muita gente. Mas isso nada mais é do que oportunidade do Senhor. Há mais ou menos 9 anos, Deus nos chamou, Deus nos tirou da nossa zona de conforto. Deus despertou o nosso coração para que pudéssemos ter o privilégio de participar do que Deus está fazendo. Porque não é a Amazônia que precisa de nós. Não é o Sul que precisa de nós. Somos nós que precisamos estar inseridos naquilo que Deus está fazendo. Porque Deus vai fazer. O preço mais alto já foi pago na cruz do Calvário. Deus vai fazer. E nessa manhã eu quero dizer para você, se nós dissermos, sim, Senhor, eis-me aqui, Deus usa a minha vida e a sua. Se nós não quisermos, Deus usa outro em nosso lugar. E nós perdemos o privilégio de participar do que Deus está realizando. Nós estamos vivendo, o ano passado, eu já não sei, acho que foi ano passado, nós tivemos aqui, nós tínhamos vivido a maior seca da história, lembram? O ano passado, nós vivemos a maior seca na Amazônia. Os rios secaram, né? Foi muito difícil o acesso. Os rios chegaram a secar por 7 quilômetros. Meus irmãos, esse ano, estamos ainda em setembro, os rios já bateram o recorde da seca do ano passado. Nós recebemos a notícia essa semana que nossas comunidades estão isoladas, porque não entra e não sai ninguém. Os barcos de linha, lanchas, botes, já não tem mais como chegar. Mas nós temos visto tudo isso como oportunidade do Senhor. Oportunidade para que as pessoas sejam alcançadas pelo amor de Jesus. Os nossos missionários, os seus missionários, estão ali na Amazônia. Recebi algumas fotos ontem, que em locais onde o rio tinha 20, 30 metros de profundidade, nós estamos carregando as cestas básicas em escavadeiras e em, como chama? Tratores. Conseguimos um trator, porque não tem condições de passar carro. Muitas vezes os meninos não conseguem ir andando, a lama até a cintura. Mas o amor e a graça do Senhor têm chegado a esses locais através dos alimentos.
Por outro lado, no sul do Brasil, agora em maio, nós estávamos em uma viagem do barco. Quando nós retornamos, como os irmãos sabem, às vezes a gente passa algum tempo sem internet, nós não tínhamos ideia do que estava acontecendo. Quando nós chegamos a Manaus, nós soubemos que o sul do Brasil, ali o Rio Grande do Sul, estava passando por uma grande tragédia. Nós fomos para lá com o intuito de servir, de ajudar. E, meus irmãos, quando nós chegamos ali, nós nos deparamos com uma situação muito difícil. Nós chegamos primeiro em Canoas, havia 2, 3 dias que tinha inundado ali a cidade. E era caos. A gente não conseguia imaginar e nem saber o que fazer. A verdade é que nós não tínhamos ideia de como poderíamos ajudar aquelas pessoas. As pessoas estavam sendo tiradas da água e deixadas num local seco. Imaginem você. Nós nos deparamos, uma jovem, nós estávamos na igreja de Canoas fazendo entrega de roupa, as pessoas vinham. Sabe aquela expressão que a gente usa, só ficou com a roupa do corpo? Algumas pessoas não ficaram nem com a roupa do corpo, porque a água levou. Na hora do resgate, a força da água tirou a roupa de algumas pessoas. Nós estávamos em Canoas e não tinha água na torneira, nós passamos os primeiros dias, não tinha água para beber, não tinha água na torneira. E nós começamos a pensar o que nós podemos fazer para ajudar. Nós conseguimos um contato com uma pessoa que tem uma fonte de água, conseguimos algumas caixas d'água, adaptamos em cima de um caminhão, enchíamos de água, vinhamos para a cidade para que as pessoas viessem com balde, com caneca, buscar água no caminhão. Começamos a entregar roupas, entregar alimento. E não eram pessoas acostumadas a receber doação. Nós presenciamos pessoas chorando na fila, e quando nós íamos perguntar o que tinha acontecido, nós ouvimos que as pessoas estavam com vergonha de pegar roupa ou comida na fila. Uma jovem, logo no primeiro dia, já no finzinho da noite, nós estávamos na igreja fazendo entrega, e uma moça do outro lado da rua começou a andar de um lado para o outro. Sabe aquela sensação que você tem de alguém que está com vergonha de chegar? E antes que ela precisasse vir, eu atravessei a rua e perguntei como eu poderia ajudá-la. Aquela jovem havia se mudado para Canoas há pouco mais de uma semana, com 2 filhas. O marido ainda tinha ficado na cidade por causa do trabalho. A casa daquela moça encheu totalmente de água. Ela foi tirada pelo resgate de dentro da água com as filhas. Só que, como não tinha ainda um aparato para receber essas pessoas, as pessoas eram retiradas da água, deixadas num local seco onde fosse encontrado e voltavam para um novo resgate. Aquela moça, sem saber aonde estava, andou por 2 dias com as filhas, sem saber aonde estava, nem para onde ir, sem telefone, sem contato de ninguém. E eu fiquei imaginando naquele momento, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Um senhor parou para entregar alimento e perguntou para ela como estava, e ela contou a história. Ele trouxe aquela moça para que ela ficasse dormindo na garagem da casa dele e avisasse o marido que estava viva com os filhos. Meus irmãos, nós temos visto muitas necessidades. E aí, todos os dias, nós tínhamos que pensar numa nova estratégia, porque em um dia a necessidade era água, no outro era alimento pronto, no outro dia a necessidade era cobertores, no outro dia eram roupas de frio. Fomos ali para Porto Alegre. A cidade de Porto Alegre ficou devastada. Nós fomos essa semana passada numa cidade vizinha, na cidade de Eldorado e na cidade de Lajeado. Não ficou uma casa em pé. Casas de alvenaria, construções como essa, no chão. E nós chegamos ali, e, para a glória de Deus, a resposta da Igreja de Cristo Jesus é sempre muito rápida. Caminhões com alimento, água, roupa começaram a chegar. Nós abrimos ali 6 celeiros, 6 locais espalhados nas cidades, aonde nós recebíamos, nós descarregamos ali mais de 20 carretas, com quase 40 toneladas cada uma. Tinha dia de nós começarmos a descarregar a carreta debaixo de chuva, né, Davi?
Descarregamos carretas embaixo de chuva. Às vezes, nós ficávamos até de madrugada descarregando carreta. Entrávamos para dentro do celeiro para fazer os pacotes, porque quando eram 5 horas da manhã, a fila já estava dando a volta de pessoas esperando por roupa e alimento. Em um desses dias, nós íamos começar a fazer a entrega às 9 da manhã, porque nós tínhamos passado a noite empacotando os kits. Nós ouvimos um tumulto do lado de fora, às 5h30 da manhã, nós olhamos pela janela, nós estávamos dormindo em cima de um dos celeiros. E a fila já estava grande, estava muito frio, muito frio. E nós falamos, não tem condições da gente continuar dormindo e essas pessoas na fila. Vamos para a fila. Meus irmãos, quando eu cheguei ali, nós fomos na fila orar com aquelas pessoas, e ali eu me deparei com a cena de uma criança só de cuequinha, com um pedaço de manta nas costas. Ele chorava de frio, a mãe chorava tentando aquecer ele nas pernas. Aquela cena assim impactou demais os nossos corações. Nós colocamos aquela mãe para dentro com aquela criança. E assim, nós não tínhamos ideia do que tinha dentro dos sacos de roupa. E aí a gente começa a pedir ao Senhor que direcione para um saco certo, né? E nós fomos atrás de sapato, de calça. E eu agachei e disse para aquela criança: você sabia que Deus nos trouxe aqui só por causa da sua vida? E ele fazia, eu dizia, Deus nos trouxe aqui por causa da sua vida. E à medida que nós calçávamos o sapato naquela criança, colocávamos calça, nós víamos a graça de Deus se manifestando e a alegria voltando no rosto daquela criança. Nós vimos uma criança ali chorar de frio, mas nós podemos contemplar uma criança voltando para casa com a certeza de que existe um Deus que se importa com a vida dele. Uma outra criança, uma pequenininha, ficou na fila o dia todo com a mãe. A hora que chegou a vez dela, as pessoas às vezes ficavam por 4, 5 horas na fila, porque as filas eram muito grandes. Teve dia de nós não pararmos para dormir, nós não pararmos para comer, porque a cada minuto que a gente parava, era alguém que também estava ali sem comida, mas, principalmente, as pessoas estavam sem esperança. E ali uma criança ficou na fila com a mãe, e ela chegou e ela olhou para mim e me disse: eu vim buscar um sapato rosa brilhante que está aqui. Falei, aham. E a mãe disse, desculpa, mas ela está desde o horário que chegou na fila, dizendo que estava vindo buscar um sapato brilhante. Eu pensei, aonde eu vou arrumar agora? Meus irmãos, vocês não têm noção, era uma pilha de sacos e caixas, que não dava tempo da gente abrir e separar. E eu falei, Senhor, e agora? Fui para um saco, enfiei a mão num saco, rasguei um saco, pus a mão dentro, vem para mim um casaco cor-de-rosa. Eu falei, é esse casaco. Fui lá e disse, meu amor, Deus não mandou um sapato rosa, mas eu tenho um casaco, uma capa cor-de-rosa linda. Meus irmãos, fizemos um videozinho com aquela criança agradecendo ao povo de Deus pelo casaco rosa. E aí ela mudou de ideia, não era um sapato que ela tinha ido buscar, era um casaco rosa. Essa criança ia ali quase todos os dias. E a mãe disse que nem precisava mais ir buscar, mas a criança queria ir para a fila e queria ir ali. Nós vivemos experiências lindas. Mas nós vivemos também ali muitos momentos difíceis. As pessoas com medo, com frio, com fome. Nós temos uma pessoa, um conhecido nosso, que mora ali em Porto Alegre, e ele perdeu tudo. E ele usou a seguinte expressão para nós: eu dormi com o futuro dos meus filhos preservados. Eu acordei sem ter nem o que comer na mesa. Será que nós temos noção do que é isso? Do quão volátil, do quão frágil é a vida e tudo que nós produzimos? Algo tem inquietado muito os nossos corações. Nós temos corrido, muitas vezes, atrás de tantas coisas que a água leva, a seca leva. Agora, há 2 semanas, uma comunidade em Coari, foi um pouquinho depois de Itapéua, nós temos ali uma comunidade onde os nossos missionários trabalham. A comunidade foi toda abaixo.
Ficou uma casa em pé, uma foto e uma casa assim, que não tem condições nem de chegar, porque criou um barranco gigantesco. Em um lado do Brasil, a seca faz com que tudo seja destruído. Do outro lado, a água faz com que tudo seja destruído. Mas sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Não é sobre seca. Nessa manhã, não é sobre seca, não é sobre cheia, mas é sobre a esperança viva do Senhor que tem propósito em todas as coisas. E em meio à seca na Amazônia, em meio à cheia no Rio Grande do Sul, nós temos visto a boa mão do Senhor alcançando, levando esperança e transformando vidas. E eu quero perguntar para você nessa manhã, até onde nós, como igreja de Cristo Jesus, até onde, como nós, servos do Senhor, estamos dispostos a ir para que uma vida seja alcançada pelo Senhor? O que nós estamos dispostos a fazer? Qual é o valor de uma vida? Quanto vale uma vida, pastor Davi? Quanto vale uma vida, Sarinha? Alguém sabe me dizer o valor de uma vida? A Bíblia nos diz que vale mais que o mundo inteiro. Você conhece algum patrimônio que tem um valor maior do que o mundo inteiro? Avião? Carro? Casa? Nada. Mas a Bíblia nos diz que a minha vida, a sua vida, a vida de um ribeirinho, a vida de um gaúcho, vale mais que o mundo inteiro. Todos concordam com isso? Mas, às vezes, nós passamos a nossa vida inteira trabalhando para construir um grande patrimônio. Trabalhando, e não tem nada de errado com isso. Mas nós dedicamos todos os nossos esforços por uma profissão, por uma casa, por um barco, por um avião. E quanto tempo das nossas vidas nós temos investido para que o maior patrimônio, uma vida, seja alcançada para Jesus? Quanto tempo nós temos dedicado para que a nossa vida seja instrumento de bênção nas mãos do Senhor? Eu gostaria de ler com os irmãos 2 Timóteo, capítulo 2. Eu vou pôr aqui no celular, porque eu perdi meu óculos no caminho, então não consigo ler a Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 3. 2 Timóteo 2, 3. A palavra do Senhor nos diz assim: participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não cumprir segundo as regras, se não competir segundo as regras. E o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Esse texto nos chama para ser sal, soldados, atletas e lavradores. Como um bom soldado, somos o primeiro a abrir mão do que for necessário para agradar ao nosso Senhor. Como bons soldados, vamos à frente se for necessário, dedicamos a vida se for preciso, para cumprir a missão que nos é dada. E qual é a nossa missão? Alcançarmos a todos com o Evangelho. Glorificar o nome do Senhor. Esta é a nossa missão como soldados de Cristo. Um pouquinho depois nos diz, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. E aonde estão as nossas regras? As nossas regras estão aqui na palavra de Deus. E o que a Bíblia nos manda fazer é amar. O que a Bíblia nos diz é melhor dar do que receber. O que a Bíblia nos diz que nós precisamos morrer para viver. E a Bíblia nos diz que uma vida
vale mais que o mundo inteiro. Um pouquinho depois, a palavra nos diz: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Quem já trabalhou aqui, né, numa boa roça, sabe a dureza que é levantar antes do sol, arar a terra, semear, regar, mas sem saber que dia que vem o fruto. E assim como o bom lavrador, o Senhor muitas vezes nos chama a levantar antes do sol, trabalhar arduamente, semeando, mas com a certeza de quem dará os frutos é o Senhor. Nós podemos semear quanto for, nenhum lavrador é capaz de ter certeza de quantos frutos virão. Mas a palavra de Deus nos chama para ser sal, soldados, atletas e lavradores na obra do Senhor. Nós precisamos trabalhar como se tudo estivesse em nossas mãos e tudo dependesse de nós. Mas nós precisamos orar e viver uma vida de dependência do nosso Senhor, sabendo que nada é sobre nós. Deus usa o reino como uma grande orquestra. Sabe, quando uma orquestra finaliza, ninguém levanta e aplaude o instrumento. Após uma grande orquestra, nós nos levantamos e aplaudimos ao tocador. Assim é no reino. Deus usa todos, cada um em um momento, mas numa linda orquestra. A glória, a honra, a majestade é do nosso Senhor. Aqueles que contribuem, aqueles que oram, aqueles que vão aos campos, aqueles que Deus envia para ficar nos campos, não importa. Nós nos unimos para que no final a glória seja do nosso Senhor. E Deus tem feito coisas lindas. Nós estamos ali no sul, nós somos para ficar 5 dias, ficamos 1 mês, aí depois a gente ia ficar 40 dias, ficamos 2. Hoje, para a glória de Deus, nós temos o privilégio de estar ali no sul. Nós assumimos a coordenação do Campo do Sul do Brasil, não deixamos a Amazônia, mas ali na Amazônia, né, os nossos meninos estão crescidinhos, então tudo tem funcionado e tudo é sobre o Senhor e tudo é para a glória do Senhor. E nós estamos ali servindo naquilo que Deus tem realizado. E eu quero compartilhar com você, sabe desse celeiro, o celeiro que nós descarregamos tantos caminhões, que nós vivemos tantas experiências. Ali nasceu uma igreja. Ali Deus fez brotar, nós temos visto, nós recebemos um missionário para passar agora o período do SOS, e no primeiro culto eu vi ele não é mais um menino, né? E eu vi ele chorando ali no fundo. Um dos médicos que estava nos ajudando falou: Gê, aconteceu alguma coisa com seu menino, é melhor ir lá dar uma olhada. E eu fui e falei: meu filho, o que aconteceu? E ele me disse: eu tenho muito tempo de crente. Eu já vi igrejas morrerem. Eu já vi igrejas se dividirem. Mas eu nunca tinha visto uma igreja nascer. Meus irmãos, Deus tem feito coisas lindas no Rio Grande do Sul. Certo dia, nós estávamos na fila, e nós tivemos ali, eu não sei se em uma dessas brigas na fila, pastor Davi estava, nós apartamos muita briga na fila. Existe uma rivalidade muito grande ali entre os gaúchos e uma comunidade haitiana grande que tem ali em Porto Alegre. E na fila existiam muitos tumultos, e as pessoas estavam com medo, estavam assustadas, estavam temerosas, e elas precisavam descontar em alguém, né? Então a gente orava pela manhã e falava: provavelmente hoje alguém vai descontar toda essa raiva em nós. E uma pessoa ia na fila todos os dias, meus irmãos. Sabe aquela pessoa que você olhava e falava: já vem. Ela xingava, a cobertor era ruim, a cesta era ruim, o cobertor tinha pelo, tudo estava ruim. E um dia, todo mundo já tinha perdido a paciência, e ela veio, ela me disse: eu não vou ficar nessa fila. Eu não sou como essas pessoas que estão aqui. E começou a falar todo o histórico de vida dela. Eu não vou ficar na fila,
Para ela era uma humilhação ela ficar na fila. Eu disse, eu não vou passar a senhora na frente. Ela, mas você não está entendendo, eu não sou como essas pessoas. Eu falei, eu e a senhora somos iguaizinhas a essas pessoas. Se a senhora quiser voltar para a fila, eu vou ter muita alegria em te atender, mas eu não vou te passar na frente. E, entre outras coisas que foram acontecendo, e ela xingava, Eu vim para o Rio, quando eu voltei para lá, nós saíamos para lavar as casas, nós fazíamos de tudo que os irmãos imaginavam, a gente descarregava caminhão, a gente limpava a casa, a gente servia marmita, a gente fazia comida. E aí nós fomos entregar marmitex para os nossos missionários que estavam lavando as casas. Para vocês entenderem, a gente precisava fazer porque não tinha onde comprar nem água e nem comida. Então, tinha dia que a gente também ficava esperando alguém trazer a marmita, porque não tinha onde ir buscar. E nós estávamos lavando uma casa, eu fui levar as marmitas, e eu estava de costa, um dos missionários disse, vai faltar uma marmita, porque a dona da casa também não tem o que comer. Eu estava de costa, eu falei, não tem problema, eu dou a minha. E ele disse, então, mas eu vou precisar de 2, porque tem uma outra pessoa, o irmão dela está aqui, também não tem. Eu falei, dê a minha, dê a do André. Eu falei, dá a do André. E aí ele falou, mas vão ficar vocês 2 sem comer? Eu falei, não tem problema, eu estava de costa. Quando eu virei para entregar a marmita, quem era? A pessoa. E aí, meus irmãos, quando ela me viu com a marmita, ela estava ouvindo, eu não tinha visto ela. Ela veio ao nosso encontro, pediu perdão por tudo que tinha acontecido e nos disse, eu quero fazer parte dessa família. Hoje, essa senhora está ali congregando, entregou a vida a Jesus. Se batiza agora, dia 8 de dezembro. Há 3 dias atrás, nós estávamos na casa dela e ela chamou toda a família. E a palavra daquela mulher era assim, vocês precisam viver o que eu estou vivendo. Não tem nada melhor. Aquela mulher que estava ali, xingando e achando que não precisava ficar na fila com os haitianos. Domingo passado, eu vi aquela mulher abraçada numa haitiana, dizendo, nós, como igreja, precisamos ajudar essa mulher. Nós precisamos ajudar. É isso que Jesus faz. Jesus muda a história. Jesus transforma o coração de pedra. Não há lugar mais profundo que Deus não possa nos buscar. Não há pecado que Deus não possa perdoar. E Deus tem transformado aquele lugar, para a glória de Deus. Então, em meio a tanta tragédia, nós cremos num Deus que é especialista em transformar caos em salvação. Eu quero passar algumas fotos para você ver. Pode passar algumas fotos, por favor. Daqui a pouco nós vamos passar um videozinho. Temos aqui algumas fotos ali do Rio Grande do Sul, ali da Amazônia. E não importa onde nós estamos, pode passar, por favor. Aqui algumas fotos ali da Amazônia, o barco. Para quem não foi ainda, né? Precisa conhecer a Amazônia. Pode passar, por favor. Aqui algumas fotos. Pode passar, por gentileza. Aqui algumas coisas, né? Algumas fotos do que Deus está fazendo. Aqui a gente tem visto a boa mão do Senhor. Esse ano tivemos ali organizada a igreja Água Viva, ali em Tefé, onde está o missionário Douglas com a sua família. Pode passar, por favor. Aqui alguns batismos, pode passar, é fruto do trabalho, tudo, no final das contas. Seja o atendimento no barco, seja atendimento na carreta, cesta básica. Nós só temos um objetivo, que essas pessoas venham ao conhecimento da graça do Senhor. Deus não nos chamou para ser entregador de água. Deus não nos chamou para ser entregador de cesta. Deus não nos chamou para lavar a casa. Deus não nos chamou para ser dentista. Deus nos chamou para alcançar vidas, para falar da esperança viva do Senhor. E se para isso nós precisamos lavar casa, carregar água, glória a Deus por isso. Aqui os nossos missionários, os seus missionários, hoje, para a glória de Deus, somos em mais de 200 missionários ali na Amazônia.
Pode passar, por favor. Agora, há um mês atrás, nós tivemos o privilégio de formar 30 jovens no Seminário Batista do Sul, né, graduados ali pelo MEC, para a glória de Deus. Aqui, fruto de alguns trabalhos. Essa foto é uma foto que nós gostamos muito. Essas crianças hoje já estão maiores, servindo ao Senhor. Pode passar, por favor. Aqui, a comunidade ali em Jatuarana. Essa comunidade foi alcançada ali pelos nossos missionários, pastor Sandro, né, que está com o Senhor. Nós não perdemos o pastor Sandro, porque perdido está o que nós não sabemos onde está. Mas quem parte no Senhor, nós temos a certeza de que está com o nosso Senhor. Pastor Sandro foi recolhido pelo Senhor durante a pandemia, mas partiu fazendo aquilo que o Senhor chamou. Meus irmãos, o nosso problema não é a morte. Todos nós vamos morrer. Talvez daqui 50, 70 anos, nenhum de nós mais esteja aqui. A diferença é se nós morrermos sem Cristo. Nós estamos fadados ao inferno. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero dizer para você, hoje é o dia. Hoje é o dia da sua salvação, hoje é dia de festa nos céus. Se você já entregou a sua vida a Jesus, eu quero perguntar para você, o que é que você tem feito com o que Deus tem colocado em suas mãos? O que nós temos feito com a missão que Deus nos deu? Deus nos deu uma missão, a glória de Deus. E para que a glória de Deus seja manifestada, nós precisamos levar outros ao conhecimento da graça do Senhor. Essa comunidade está isolada ali no Amazonas. Pode passar mais uma, por favor? Nossos meninos alcançaram. Aquela foi onde começou a primeira igreja batista em Jatuarana. Essa é a primeira igreja batista do Jatuarana hoje. Para a glória de Deus. Onde era um local onde não tinha ninguém. Hoje nós temos ali vida sendo alcançada. O líder da comunidade entregou a vida a Jesus, se batizou. Nós estivemos lá agora, algumas semanas. E temos visto a boa mão do Senhor naquele lugar. Ali existe uma igreja. Neste momento, no meio da Amazônia. Outrora, embaixo de uma casinha de sapê. Hoje, com o tempo, mas ali, nós estamos falando de pessoas que reconheceram que Jesus é a esperança. Pode passar, por favor? Aqui, algumas fotos do Rio Grande do Sul. Meus irmãos, nós chegamos em alguns locais que o cenário era um cenário de guerra. Eu nunca estive num local pós-guerra. Mas nós nos víamos e parecia que nós estávamos em um. Pilhas de lixo, pilhas da altura das casas, tudo destruído, destruição. Nós chegamos ali em Eldorado para lavar a nossa primeira casa. Não tinha uma casa em pé. As casas ficaram 45 dias embaixo da água. E uma jovem estava ajudando a gente na carreta. Ela estava trabalhando e nós sabíamos que alguns médicos, alguns enfermeiros, alguns dentistas tinham perdido a casa na enchente, mas a gente não sabia exatamente quem era. Nós fomos ali e nós soubemos que uma jovem estava com a casa cheia d'água. Um dia ela foi lá no celeiro para pegar alimento. E aí nós falamos para ela que nós íamos ajudá-la a limpar a casa. Nós chegamos ali. Essa jovem, ela e a família, ela havia perdido uma filha de 20 anos há pouco mais de um mês. E ela e o esposo, a família, tinham tomado a decisão que eles não voltariam, eles não queriam mais voltar na casa. Então, quando nós nos oferecemos para limpar a casa, ela ficou constrangida de falar que não queria ajuda. Nós juntamos os médicos, os dentistas que estavam na carreta, e nós fomos para Eldorado lavar aquela casa. Um cenário assim extremamente difícil. E não é uma limpeza de casa, é você arrastar móvel, a lama assim nessa altura. E aí nós passamos o dia, e aí perto da hora do almoço, como nós falamos, não tinham onde comprar comida. Eles saíram para ver se conseguiam pegar comida em algum lugar, porque senão tinha que sair da cidade para buscar comida.
E eles demoraram, quando ela voltou, ela compartilhou conosco, eles tinham desanimado da vida, eles já não queriam mais saber, nem da casa, nem de continuar. E ela disse que naquele dia Deus havia usado as nossas vidas para dizer para ela que ainda havia esperança. O que fazia pessoas saírem da sua casa e tirar lama, esgoto de dentro da casa de alguém que nem conhecia. Beth hoje congrega com a gente ali na Igreja Batista. Deus tem transformado vidas. Nós estávamos atendendo ali uma senhora, veio para pegar alimento, e nós entregamos, e ela viu a gente entregando um remédio para alguém, e ela perguntou, vocês também dão remédio? Eu falei, não, nós não damos remédio, mas se a senhora precisar de uma consulta, a carreta está aqui perto, vai lá, passa com o médico, e ele dispensa a medicação para a senhora. E aí, por algum motivo, aconteceu alguma coisa, eu tive que sair, a gente estava descarregando um caminhão, eu tive que sair e ir na carreta. Quando eu cheguei na carreta, aquela senhora estava chegando, e aí todos nós usamos o coletinho amarelo lá para identificar, e ela falou, vocês são duas? Eu falei, não, eu acabei de atender a senhora lá no celeiro. E ali eu consegui compartilhar o amor com aquela senhora, e ela estava assim, muito desolada da vida. E ela me disse que não tinha mais o que fazer, que não tinha esperança, que ninguém queria saber do povo. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou limpar a casa, que a casa estava cheia de lama, não tinha ninguém para limpar. Eu falei, eu vou limpar a casa da senhora. E ela disse, não vai. Eu falei, eu vou limpar a casa da senhora. Ela falou, é porque você não sabe como está. Eu falei, não tem problema, eu vou limpar a casa da senhora. Aí pedi reforço, né? Juntamos um grupo de pessoas, e ela me mandou uma foto e disse assim, eu acho que a foto vai te desanimar. Meus irmãos, pensa pilhas de lixo, de coisa para carregar. E nós fomos ali na casa daquela senhora. Nós limpávamos a casa, alguns cantavam. E aquela senhora ficava parada, olhando. Quando nós terminamos, nós fomos orar com aquela senhora, Dona Mari. Dona Mari falou para a gente assim, olha, eu não sei se Deus tem cor, mas se Deus tiver cor, Deus é amarelo. Eu vejo Deus em vocês. Dona Mari, domingo, estava lá no culto com a gente. Vidas sendo alcançadas. A carreta ficou ali durante 3 meses. Todos os dias nós fazíamos devocional na carreta. Nós tivemos o privilégio dos profissionais ali da carreta serem alcançados pelo Senhor. Nós hoje temos médicos, dentistas, enfermeiros alcançados por Jesus ali na carreta. Ainda fazemos devocionais na carreta, que não é a nossa mais que está lá, mas na carreta do Estado, ficou aberta. Então, todos os dias, a Igreja Jesus Transforma está lá na carreta fazendo. A igreja ficou sendo chamada de Igreja Batista Jesus Transforma, porque todo mundo conhece a gente pelo casaquinho amarelo. Uma senhora, Dona Nailde, mais conhecida como Dona Tita. Dona Tita chegou na carreta. Ela xingava os missionários de tudo que você conseguia imaginar. E ela xingava a Deus de todos os nomes que você conseguia imaginar. Andréia, a esposa da carreta, né, nossa missionária da carreta, ia abraçar, e Dona Tita empurrava, e dizia, que Deus é esse? O que houve? E falava, xingava. Mas todos os dias Dona Nailde ia lá. E todos os dias nós ouvimos Dona Nailde xingar e blasfemar. Dona Nailde, no último dia da carreta ir embora, ela falou, não é possível, esse povo vai embora, e agora? E nós fizemos um culto, ou melhor, nós temos um café intencional para trazer as pessoas para a igreja. E Dona Nailde veio. Domingo, agora, nós começamos a compartilhar sobre o reino. E Dona Nailde nos disse o seguinte, eu xinguei a Deus, eu xinguei a vocês. Vocês não sabem, mas eu seguia vocês. Eu seguia vocês nas casas. Eu dizia, não é possível. Alguma coisa eles estão querendo. Ninguém faz isso à toa. Dona Nailde seguiu a gente quando a gente ia para as casas. Para vocês entenderem, nós paramos, nós tínhamos o celeiro, nós paramos a carreta na praça, então nós andávamos a cidade inteira entregando comida. Às vezes, nós entregávamos alimento à noite, arrumavam as coisas de manhã, a gente ia lavar a casa durante o dia. E a Dona Nailde seguia a gente. Dona Nailde, essa semana, nos disse,
que queria fazer parte de tudo isso. Pediu desculpa a Deus. Ela disse, eu não sabia o que eu estava dizendo. Eu estava brava, eu estava com raiva de vocês e de Deus. Porque como pode alguém estar sorrindo o tempo todo diante de tudo que a gente estava vivendo? Mas hoje eu entendo que vocês sorriam, porque vocês tinham esperança, e eu quero essa esperança. Dona Tita procurou André e quer se batizar dia 8 de dezembro. Eu quero convidar você. Dia 8 de dezembro, nós vamos ter o primeiro batismo no Rio Grande do Sul, diante dessa tragédia. Quero convidar você a participar disso conosco, a orar por isso, porque é uma grande batalha, é uma grande luta. Você sabia que no Rio Grande do Sul existem praças no meio da cidade com locais para fazer despacho? Construíram um cemitério para despacho. Eu não tinha ideia disso. Construíram a maior estátua de Lúcifer. Estão dizendo que vão fazer ali um local de, não é turismo, de romaria, como acontece, por exemplo, em Aparecida do Norte, mas para a Umbanda, para o Candomblé. Meus irmãos, Deus tem nos dado uma grande oportunidade. Junto com as águas, Deus trouxe também esperança. As pessoas estão se dando conta que tudo que elas têm podem ser levadas a qualquer minuto. Eu gostaria de passar mais uma foto, por gentileza. Aqui algumas ações, batismos, algumas ações... Oi? O casaquinho, né? Que é conhecido na cidade. Nós somos conhecidos como os amarelinhos. A gente vai para o supermercado, a gente arrumou macacão amarelo, tudo amarelo. Todo mundo conhece. Nós fomos agora, há pouco tempo, resolver um assunto ali na cidade, falaram, não tem como resolver, não dá, mas para que vocês precisam disso? Aí nós explicamos, vocês são os amarelinhos, a gente estava sem a blusa amarela, pode, vocês limparam a casa da minha irmã, vocês levaram comida para o meu pai, vocês fizeram, pode, para vocês eu resolvo. Então, as portas têm sido abertas. E há um tempo atrás, os nossos missionários no Sul eram xingados na rua, eram afrontados quando saíam com a camiseta Jesus Transforma. Hoje, as pessoas nos chamam para entrar, para orar nos comércios. As pessoas nos chamam para as casas. Nós estávamos limpando essa casa, que é um grupo de médicos aqui do Rio de Janeiro. Nós estávamos limpando essa casa, estava muito frio nesse dia, gente. Assim, de pensar em pôr a mão embaixo da água, chegava a doer. E essa casa foi uma casa que nos deu muito trabalho. Lembra a Beth, aquela moça que trabalhava na carreta? É essa casa. E nós estávamos limpando, uma senhora veio atrás do André, pôs a mão no ombro dele e perguntou como eu faço para ter uns anjos desse, limpando, me ajudando também. É assim que as pessoas têm visto a Igreja de Cristo naquele lugar. Pode passar, por favor? Aqui, a Igreja Batista Jesus Transforma, aonde era um local que entregava água e comida, hoje leva a esperança. Continua entregando água, comida, mas deixa de ser um celeiro que tem culto e passa a ser uma igreja que tem água e comida para a glória de Deus. Pode passar mais uma? Aqui, já algumas fotos dos cultos acontecendo, e aqui, de fato, a igreja no templo, a igreja nas casas, a igreja na rua, a igreja nas praças. Nós estamos dando discipulado nas praças, nós estamos indo às casas. Vez ou outra, a gente vê alguém dando discipulado numa calçada, porque nós estamos indo aonde as pessoas estão. Nós estamos num local onde todo mundo está querendo ir embora, porque encheu, e agora em setembro, essa semana choveu muito. As pessoas ficam muito apreensivas, porque alguns locais voltaram a encher. E aí todo mundo fala, vocês são malucos, está todo mundo indo embora daqui, vocês estão querendo ficar. Nós precisamos estar aonde há necessidade, nós precisamos estar aonde precisa de esperança, e nesse momento é nesse lugar. Pode passar mais uma, por favor? Aqui nós finalizamos, eu gostaria de passar um videozinho para vocês. Nós temos um vídeo ali do Rio Grande do Sul. Eu quero que você veja esse vídeo. E, meus irmãos, há muito a se fazer. Literalmente, do Oiapoque ao Chuí. Deus tem feito coisas lindas, mas o desafio ainda é gigantesco. Nós ainda temos muitos locais.
Nós ainda precisamos chegar a muitos lugares. E eu quero convidar você a continuar participando do que Deus está fazendo. Eu louvo a Deus por essa igreja, que ama missões, que ora, que oferta, que vai aos campos. Eu louvo a Deus pelo comprometimento dos pastores dessa igreja com a obra. Eu louvo a Deus pelo cuidado com os missionários. Eu me lembro que, quando nós tomamos a decisão lá na Amazônia de ficar, outro dia nós achamos uma foto, né? Que aí nós fomos ajoelhar, pastor Davi correu e pôs um travesseirinho no joelho, que era para a gente não ficar com o joelho no chão. E agora nós chegamos no sul, nós não sabíamos que ia ficar lá. Não foi nada planejado, né? Ficar no sul. Aprove ao Senhor, e como servos obedientes, nós dissemos, sim, Senhor, estamos aqui. Chega lá Davi com uma sacola com luva, porque era para a gente não passar frio, né? Preocupado se nós tínhamos calçado, se a gente tinha blusa de frio para aquele tempo. Isso é o cuidado do Senhor manifestado sobre as nossas vidas. Sabe o que nos faz tomar essas decisões? É saber que nós não estamos sozinhos. É saber que essa igreja está presente em tudo que Deus está fazendo. É saber que, se houver uma urgência, eu correr e ligar aqui e falar, pastor Tadeu, preciso de ajuda. Nós sabemos que essa igreja está junto com a gente no campo missionário. Eu gostaria de passar um videozinho, não sei se é possível a gente passar o vídeo do Sul. Esse é Eldorado. Esse era um dos poucos lugares que podia subir o drone, porque ficou proibido, né, por conta de tudo que estava acontecendo. Esse é o local onde nós fomos lavar a primeira casa, que foi a casa da Beth. Um cenário de guerra. Não tinha, as pessoas, não, tudo vazio, lixo até em cima. Nós deixamos de fazer algumas filmagens, porque assim, o cenário, de fato, era assim, desolador. Era um cenário de destruição. Essas casas ficaram cobertas até o telhado por mais de 40 dias. Mas, meus irmãos, não é sobre o caos. É sobre o que Deus pode fazer. Aonde há uma pessoa, aonde há um servo de Deus, há esperança. Aonde há uma pessoa que conhece a Jesus, há salvação. Em meio a tanto caos, Deus nos deu o privilégio de viver ali. A graça, ver vidas entregues aos pés do Senhor. Quando um homem judeu viu a sede que havia em mim, sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou. Fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Nós não podemos perder esse momento. Nós abrimos agora o SOS, as carretas ainda estão chegando. Ontem chegou mais uma carreta de quase 20 toneladas. Meus irmãos, o tempo é agora. Esse é o momento. Eu quero convidar você
a participar do que Deus está fazendo no Sul. Nós abrimos agora uma turma de radical, especial, urgente, para passar 6 meses no campo. Agora, no início do ano, nós temos mais uma turma. Nós não podemos esperar. Alguém disse, mas por que a gente não faz isso ano que vem? Porque a hora é agora, as portas estão abertas agora, as pessoas estão prontas agora, a terra está arada agora, e agora é o momento da semente ser jogada. Nós não podemos perder esse momento, nós não podemos perder esse tempo. E eu quero dizer para você, a boa mão do Senhor está sobre o sul do Brasil, mais especificamente sobre o Rio Grande do Sul. Nós temos visto o milagre da salvação naquele lugar. Quando a gente conversa com os missionários que estão lá há mais tempo, ninguém nunca viu acontecer o que está acontecendo agora. As pessoas estão abertas a ouvir o Evangelho. As 2 noites atrás choveu muito. Encheram alguns rios, algumas pessoas já foram deslocadas de casa. As pessoas estão com medo, as pessoas estão temerosas. Mas nós, o povo de Deus, a igreja de Cristo Jesus, precisa estar presente para dizer, há esperança. Jeremias 17:7 nos diz, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança nele está. A esperança é o Senhor e a esperança está no Senhor. Só existe uma maneira de mudar a história dessas pessoas. É apresentando a graça de Jesus. O exército, as ONGs estão levando água, comida, alimento, estão levando roupa, mas só a igreja de Cristo Jesus pode levar esperança viva no Senhor. Só a igreja de Cristo Jesus pode mudar a história dessas pessoas. Nesse momento, são 10h17, nesse momento, lá no Rio Grande do Sul, existe um grupo de jovens, meninos e meninas, alguns aqui do Rio, outros de São Paulo, cultuando ao Senhor, em meio a caixas, em meio a roupa, água. Porque ontem eles ficaram até quase 10 horas da noite descarregando uma carreta. Mas não é sobre comida, não é sobre água somente. Na Amazônia, os missionários estão virando noite para levar água e comida aos locais isolados. Tem locais que as pessoas estão dormindo dentro de botes para ter acesso à água. Já não tem mais barco nem lancha chegando. Recebemos uma informação de que nos próximos 15 dias, todas as comunidades estão isoladas. Só que os nossos missionários estão lá. Eu peço a você que ore por isso, porque aonde a nossa mão não alcança, a boa mão do Senhor provê, e nós cremos que quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, o nosso Deus trabalha. E a boa mão do Senhor está nesse momento, cuidando dos nossos missionários isolados na Amazônia, cuidando dos nossos missionários com medo das chuvas no Rio Grande do Sul. Deus tem cuidado. E nesta manhã, nós agradecemos ao Senhor por tudo que Deus tem feito. Mas nós queremos também continuar fazendo. Eu convido a igreja, que já tem amado, tem cuidado, tem ido aos campos, a ir conosco também para o Rio Grande do Sul. E não é deixar de ir para um lugar para ir para o outro, é ir também para o sul, é ir também para onde Deus estiver mandando, é continuar indo para as Cristolândias, indo para a Vila Minha Pátria. Tem acontecido tantas coisas, Deus tem feito tantas coisas. A nossa gratidão ao Senhor por tudo que tem sido realizado. E a nossa motivação é que nós continuemos, nós não podemos parar. O nome do Senhor precisa ser proclamado. O nome do Senhor precisa ser divulgado. Só a igreja do Senhor pode mudar a história da nossa nação. Não se engane. Não há nada
que possa mudar a nossa nação, a não ser a palavra do Senhor, que muda, transforma, restaura, torna homens maus, transforma quem roubava, transforma quem adulterava, transforma quem mentia. Não importa. O que Deus precisa mudar. A única coisa que importa é que toda mudança está aos pés da cruz. Eu quero, nesta manhã, dizer para você, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, não perca tempo. O tempo é agora. O amanhã nós não sabemos. Vem uma chuva e leva tudo, vem uma seca e leva tudo. E eu quero convidar você que já conhece, que já entregou a vida a Jesus. Não fique de fora do que Deus está fazendo. Permita Deus usar a sua vida como instrumento de bênção para a nossa geração, para a nossa nação. Nós temos duas escolhas na vida. Nós podemos deixar as nossas marcas. Nós podemos ser ótimos profissionais. Nós podemos fazer tudo com a máxima excelência e deixar o nosso nome marcado na história. Mas nós podemos depender totalmente do Senhor e deixar as marcas de Cristo por onde nós passarmos. Não é sobre nós, não é sobre nossas habilidades, nem mesmo sobre nossas fragilidades. Deus usa homens e mulheres, frágeis, pequenos, falhos, para uma obra grande, porque Ele é grande e Ele é santo. Feche os seus olhos, eu gostaria de orar com você. Gostaria de pedir ao Senhor que nos dê a oportunidade de continuar servindo, de continuar usando os nossos talentos, a nossa vida, para a glória de Deus. Peça nesse momento para que Deus use a sua vida como instrumento dele. Seja um agente de transformação ainda nesta geração. Peça para que Deus use a sua vida de tal maneira que você não se caiba em si mesmo. Peça para que Deus use a sua vida de tal maneira que muitas vidas serão transformadas a partir de você. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor e bondade. Obrigado, Pai, por esta manhã, onde o Senhor falou poderosamente aos nossos corações, onde a tua palavra ministrou, ó Pai, de tal maneira que movimentou as nossas vidas a fazer mais pela tua obra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que cada um de nós sejamos, ó Pai, agentes de transformação, para que de fato vejamos a nossa nação entregue ao Senhor através das nossas vidas, ó Pai, que cada um de nós possamos nos comprometer, ó Deus, não com a igreja, não com o missionário, não com o pastor, mas com o Senhor, ó Deus, porque comprometidos com o Senhor, a obra missionária irá avançar. Comprometidos com o Senhor, a igreja do Senhor irá crescer e avançar. Comprometidos com o Senhor, ó Deus, a obra que os pastores, os missionários estarão fazendo, serão propagadas ainda mais, ó Deus, aonde quer que eles estejam, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu esse privilégio. E nós não queremos guardar esse privilégio somente para nós, mas queremos ser multiplicadores do teu amor na face desta terra, Senhor. Ó Deus, movimenta as nossas vidas para que possamos alcançar a outros, ó Deus. Que cada servo teu aqui, ó Deus, seja uma extensão da tua igreja onde quer que eles estejam, ó Pai. Que cada um de nós possamos ser proclamadores do teu reino, ó Deus, aonde quer que pisar a planta dos nossos pés, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tantas coisas, tantas dádivas o Senhor tem nos dado, Senhor. Mas nós queremos, ó Pai, ó Deus, abençoar a outros, ó Deus. Então aquilo que o Senhor nos deu, que possamos, ó Pai, aplicar na vida de outros também, ó Deus, para que vejamos assim, a nossa nação ganha para o Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai, em nome e por amor a Jesus. Amém e amém.